As entidades de Farroupilha estão se mobilizando contra uma nova tentativa do governo do estado do Rio Grande do Sul de ver aprovado o projeto de reforma tributária. A matéria já está tramitando na Assembleia Legislativa em regime de urgência e visa manter as alíquotas do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações em 30%. Os percentuais serão reduzidos para 25% a partir de janeiro do próximo ano, se não houver alterações na legislação. O governo do estado também pretende aumentar o tempo de vida dos veículos que pagam o IPVA. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi, lamenta a postura do estado em querer aumentar impostos. De acordo com ele, o governo deveria promover cortes e redução na máquina pública, ao invés de propor aumento de tributos. Bom, Leandro, nós já iniciamos, na verdade, um movimento, e o nosso movimento ele foi protagonista novamente porque levamos o assunto à Federação. Já iniciamos o debate com alguns deputados, inclusive com a deputada Fran, e já demonstramos a nossa preocupação, não só com relação à proposta da reforma tributária, mas também com a necessidade de aprovação da PEC do teto de gastos e da PEC do duodécimo, que são projetos muito importantes em que o governo pode trabalhar a redução dos seus gastos, ao invés de aumentar a carga tributária novamente. Como nós falamos, você comentou bem, o governo tem que cortar na própria carne. E esse é um recado que nós deixamos lá na discussão inicial da primeira proposição da reforma tributária, no sentido de que o governo tem que primeiro fazer a sua lição de casa para depois propor uma discussão com a sociedade acerca de um possível aumento de impostos. Então nós estamos nos mobilizando, já fizemos um encontro prévio, discutimos entre as entidades sobre o encaminhamento desse projeto e já entendemos como um todo que o projeto ele não é salutar para a sociedade da forma como está. E vamos estar encaminhando nos próximos dias uma solicitação de encontro com a nossa deputada, o mais breve possível, a deputada Fran, para que possamos externar a nossa posição formalmente a ela e esperamos que ela tenha a sensibilidade de atender aos anseios da nossa comunidade, da forma como for colocado por todas as entidades. As entidades devem se reportar aos deputados estaduais, porque o assunto está nas mãos dos deputados. Os deputados terão o poder de aprovar o projeto ou o poder de não aprová-lo. Então, o governo talvez não vá retirar o projeto agora, nesta segunda tentativa, mas os deputados poderão barrar na Assembleia, né? Exatamente. Da mesma forma como foi feito anteriormente, em que o governo sentiu que não haveria aprovação, tinha certeza de que não haveria aprovação, ele retirou o projeto de lei e nós esperamos que ele o faça agora da mesma forma. E é importante comentar, Leandro, que após a retirada do projeto de pauta do governo na Assembleia, a Federação, através da sua presidente Simone Leite, que está encerrando o mandato agora no final do ano. Exatamente. Ela ligou, informou o governador dizendo que estaria aberta para uma negociação e auxílio no que for necessário para que o projeto pudesse ser melhor discutido com a sociedade e fosse encaminhado ao parlamento após um debate com a sociedade. E a presidente Simone informou que ela não obteve nenhum retorno do governo. Isso nos preocupa, porque isso demonstra que o governo não está aberto ao diálogo com a sociedade. É um tema tão relevante e o governo fechou as portas. Isso é ruim.
porque é um tema tão importante que vai mexer no bolso de todos nós consumidores diretamente e que afeta a sociedade como um todo, que nós entendemos que o governo deveria ter aberto o diálogo. E nós esperávamos que, ao não abrir o diálogo, o governo não tomasse essa iniciativa de encaminhar esse projeto novamente em regime de urgência, sem a possibilidade de uma ampla discussão que é necessária para um projeto tão importante para a nossa comunidade. E veja bem, o governo do estado encaminha em regime de urgência, tem pouco tempo para discussão, porque até o dia 18, 20 de dezembro, depois entra o recesso do Parlamento Gaúcho, os deputados entram em recesso, então é aquela coisa, é tentar aprovar no grito, a toque de caixa, né? Exatamente, isso não é salutar, né? E outro ponto que eu gostaria de enfatizar é que o governo Eduardo Leite, quando estava em campanha, e isso tem amplamente sido divulgado nos meios de comunicação e nas mídias sociais, o governo Eduardo Leite assumiu o compromisso com a sociedade de que ele precisaria somente por 2 anos dessas alíquotas majoradas e que automaticamente essas alíquotas iriam cair. Tanto é que ele recebeu um respaldo de todas as entidades, das sociedades como um todo, inclusive da Federação, em que a Simone Leite bateu na porta de gabinete em gabinete, trabalhando para que esse aumento de impostos fosse mantido, ou seja, dando um voto de credibilidade para o governador. E nós, sociedade, fomos surpreendidos com esse descumprimento por parte do governador. Ao passo que, sem ouvir a sociedade, sem justificar os motivos pelos quais haveria esse descumprimento por parte do governo, ele vem aumentando e propondo esse aumento de alíquota, contrariando tudo que prometeu lá no início. Então isso nos deixa muito preocupados, porque de fato não há justificativa para que isso esteja acontecendo, e eu acho até que esse debate que nós estamos tendo, ele seria totalmente desnecessário se os políticos, quando assumissem os seus cargos, cumprissem o que efetivamente prometeram. O que chama a atenção, doutor Maurício, o senhor já frisou também, é de que o governo do estado não está dialogando, conversando com a comunidade sobre o assunto. Por que não chama a Fiergs, por que não chama a Federação, por que não chama tantas entidades para colocar o problema é este, o que a gente faz? Como nós vamos encontrar alternativas? Que alternativas se pode encontrar? O governo perde a oportunidade para construir uma alternativa que teria o respaldo da sociedade gaúcha? Exatamente, eu acho que o governo, na minha modesta opinião, acho que faltou uma sensibilidade do governo. E aí, quando eu falo do governo, não digo da pessoa do Eduardo Leite, eu falo do governo como um todo. Uma falta de sensibilidade em oportunizar esse debate com a sociedade. Se nós fazemos um debate aberto, um debate franco, como nós muitas vezes fizemos aqui em Farroupilha em relação a temas muito espinhosos, né? E se o governo ele acaba ouvindo os anseios da sociedade, e muitas vezes o governo até justifica por que ele está fazendo aquilo, talvez a sociedade até compreenda. Agora, o problema é que nós não sentimos uma abertura para um diálogo e nós vemos até o governo se aproveitando de um momento de pandemia em que não é possível um debate amplo, né, um debate presencial na nossa Assembleia Legislativa, que permite uma troca de ideias e até a oitiva da própria população presente lá numa oportunidade tão importante. O governo faz uso de uma situação para provar algo tão importante que ao invés de ampliar o debate, ele acaba restringindo e fazendo com que o mesmo se limite a
a maneira virtual, que não é o melhor modo de conduzir essa questão. Nos próximos dias está sendo aguardada uma reunião das entidades de Farroupilha com a deputada estadual Fran Somense. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.